sobre endotensão em endoprótese implantada em aneurisma de aorta abdominal. Esse paciente, com 81 anos de idade, masculino, é portador de hipertensão arterial sistêmica, o risco cirúrgico asa 2, e que operamos 3 anos antes, em outubro de 2008, tinha um colo longo, e esse aneurisma de aorta de 57 milímetros. Então colocamos essa endoprótese, a aorta bilíaca, muito bem, sem problemas, sem intercorrências, né? Ocorre que nós vínhamos acompanhando com angiotomografia, nós tínhamos feito já 2 angiotomografias nele antes, e a tendência do aneurisma estava crescendo. 2 anos e 8 meses após, o aneurisma de 57 estava com 70 milímetros. Eu estou chamando a atenção que isso aqui, estou chamando a atenção para esse detalhe do cálcio, que no pré-operatório, aqui, vocês estão vendo, é cálcio, não é contraste. Pode ser visto aqui na angiografia pré-implante de endoprótese. Portanto, foi muito bem considerado pelos radiologistas que examinaram no workstation e também observei em todos os exames, todas as tomografias que ele fez desde então. 6 meses após, eu não estava querendo intervir. Poxa, mas não tem nada, não tem sangue aí dentro. Se romper, vai sair o que daí? A prótese está muito bem implantada. É difícil, né? Eu digo, não. Mas 6 meses após, tinha crescido mais 4 milímetros. Foi para 74. Bem, a gente tem muito pouca experiência em endotensão, mas eu já, pessoalmente, tenho um caso de endotensão na aorta torácica, que eu coloquei uma outra endoprótese e resolveu. Essa que é a verdade, comprovadamente, uma mulher jovem. E, então, com isso, nós vimos aí que o trombo não tem nenhum sinal de infiltração, de endolique, de endovazamento, ou de persistência de fluxo, nada. Bem, com isso, e a conduta numa situação dessa? Será que eu não fiz arteriografia? Não fiz arteriografia por quê? Porque já tive a oportunidade de me decepcionar com a arteriografia. Adalberto, vamos deixar os panelistas definirem a conduta aqui. Tá. Começar o Dr. Christian Bianchi. It's a challenging case. We don't have a lot of endotension cases. We have a couple only, and we rely on one of them. It was a endologic prosthesis, and the patient actually regressed the aneurysm. We thought it was a microleak. Microleaks are difficult to detect despite the best CTs, but we do have a protocol, and we follow the protocol. So we would have performed a diagnostic angiography on this particular case. We would have done something, select catheterization of the SMA, bilateral hypogastrics, put a balloon on the aorta, do a proximal neck, and try to profile to see if we're missing something. In all of those things are negative, then you are faced with the possibility of microleak that is undetected, and relining is a possibility, or a conversion. In this particular case, the patient may be physiologically too high risk, 80-plus-year-old. So we would be worried of the risk of potential rupture and undetected microleak. So we will probably tend to reline as a first step approaching this. Very complex. Você tem imagem da arteriografia, Roberto? Você arteriografou o paciente. Você tem imagem? Não arteriografei, não. Não arteriografou. E vou justificar. Ok. Dr. Parodi. Yeah, what I would do, it depends what endograft. Apparently this is a CNID endograft. We had the opportunity to see many endotension with the initial core device. The treatment in that case is to reline. We have seen also a lot of endotension with the anorex, and in those cases, the microleaks can be seen or not, depending upon the pressure outside. Sometimes you have microleaks. Do you see when you depressurize, when you open the aneurysm and remove the thrombus, you see the microleaks. When we have an anorex and we don't see any type 2 endoleaks, in addition, I think I agree with Christian, I would do an angiogram, very well done angiogram, and complete angiogram, because sometimes you can see a type 2, you can see an inferior mesenteric. So in those cases, the treatment is going to be different. But let's say we do an angiogram and we don't see anything with a CNID device.
doesn't seem to be an infection. Sometimes you can have endotension by infection. So what I would think in this case is an intermittent type 2 endoleak as one of the options for treatment, or the causes and the option for treatment. And what I would do next is to put a small catheter, a small needle and catheter in the sac, and study the pressure and do some injection and see if I can see anything. If that is negative, in a CNIT, I've never seen endotension caused by the porosity of the graft. So I wouldn't consider in this case the relining. And in this case, most probably, if I cannot find anything, I would do an open procedure. And in most of the cases, when we do that, we find that intermittent type 2 endoleak. Okay. Alberto, I must respectfully disagree that this is an endotension case. First off, we do not see a delayed CT scan. This is a single phase scan. So we would need to see a delayed run, because many times you will see the endoleak on the delayed scan. So our approach for these patients is, first, we measure volume of the aneurysm sac, because in the follow-up period, you will see volume increase 6 months before we see diameter increase. And so at 1 year, if we saw volume go up, we would be much more suspicious for issues. The second thing that we do is we analyze the anastomotic sites, the proximal and distal, and in this device, it looks to be very good, but I'm not looking at all the images, so that looks good. So we would do a delayed run and determine if this is a type 2, delayed type 2 that comes in late. Based on that analysis, we would then schedule the patient for CT-guided sac embolization and pressure measurement. And that would be our approach to go after the nidus, because this could be a late IMA coming in or a late lumbar coming in that you don't see. It's really extremely rare that I've ever seen a zenith have an endotension, unless it's a very short neck or something like that, but this anatomy doesn't demonstrate that you're showing us. Eu gostaria de esclarecer, professor, nós tivemos 4 angiotomografias ao longo do acompanhamento deste caso, com intervalo de 6 meses, e que esse exame está no Ozirix. Eles foram processados no workstation do laboratório que fez este exame, e foi exaustivamente pesquisada a possibilidade de... Nós temos também decepcionados com alguns casos em que nós pesquisamos endoleak com arteriografia, com um volume de contraste muito grande, e também não encontramos a origem do endoleak. E temos tido respostas adequadas na identificação de endoleak tipo 2, qualquer tipo, especialmente tipo 2, com essas angiotomografias feitas em aparelho de 254 canais, em áreas extremamente especializadas em realizar esses exames, como foi o caso desse laboratório. Portanto, nós acreditamos muito de que isso aqui realmente seria uma endotenção. Continua, Roberto. Bem, o que você fez? Portanto, a arteriografia realmente não foi feita, mas nós dissemos, faremos na hora. Se houver alguma dúvida, nós então abortaremos a intenção de fazer o tratamento que nós pretendemos fazer. E fizemos a angiografia com não está com tanta boa qualidade quanto a angiotomografia, vendo que realmente havia uma ilha lombar, mas que não concentrava contraste na bolsa do adeurima, como aconteceu com a angiotomografia, e com esse achado e essa dúvida, eu quase que abortei o procedimento. Manteria a indicação de nova endoprótese, como foi o meu planejamento, ou eu deveria abortar o procedimento aí? Pode ter a sua conduta, vamos lá. Pode concluir? Pode. So I think when you decided to do the Pois não. Alguém está falando aí? Estou bem aqui. Calma. when you decided to do the angiogram, you're committed to do what I think you did, select a catheterization of all the vessels. And if you do find something, any lumbar coming from the IPSI hypogastric, I would have right there and then go and coil that or glue that, one of the two options, and definitely be happy that I found what I was looking for.
Not to quote Bono. Ok, vamos. Bem, considerando que foram 4 angiotomografia, como já falei, sem vazamentos, feitos em lugares altamente especializados no assunto, eu resolvi tratar como endotensão. E aí foi feita então com uma endoprótese cônica, porque o corpo dessa endoprótese não tinha comprimento necessário para permitir uma nova endoprótese bifurcada. E tivemos o cuidado de excluir o lado da conexão do contralateral, porque já estaria eliminando um problema futuro. Fizemos uma endoprótese cônica, entendeu? E, logicamente, que fizemos o controle final, essa ilha lombar continua perturbando, mas também não concentrou contraste no controle final na bolsa do aneurisma. Em todo caso, eu tenho uma arma que, se porventura isto continuar, nós temos como lá chegar e tratar, se for endolíquico tipo 2. Como é realmente controverso, eu estou aqui tentando justificativa para o diagnóstico e conduta nesta situação. Ora, nós sabemos que a expansão do diâmetro do aneurisma está relacionada realmente à manutenção da perfusão do saco aneurismático. Isso realmente nós chamamos de vazamento endolíquico e agora o Armin encontrou um termo nosso que chama persistência do fluxo intrassaco, né? No entanto, alguns aneurismas continuam a expandir sem endolíquido demonstrável. Isso nós chamamos de endotensão. As hipóteses para essa endotensão é a degradação do trombo intrassaco, com formação de proteínas e partículas menores de proteínas, que podem exercer o efeito osmótico, a ultrafiltração pela parede do enxerto, causando o seroma, como postulado por Williams, e essa é uma das hipóteses mais prováveis nessa situação. A exclusão do aneurisma do fluxo sanguíneo elimina o estresse. Como elimina, pode alterar a dinâmica dos fluidos da parede do aneurisma, que passa a secretar líquido rico em proteínas para dentro do saco. O fluido extracelular, linfa, por exemplo, por força hidrodinâmica, faz o saco se expandir. Ciclos repetidos de sangramento, coagulação e fibrinose dentro do saco causariam a gradual expansão do aneurisma. E até o tratamento da endotensão tem essas alternativas. A via endovascular, que foi o que eu fiz aí, podia ter sido feita por via laparoscópica, com fenestração do saco e aspiração dos coágulos, e a via laparotômica, uma retirada da endoprótese e implantes de outra prótese, que nesse doente seria muito inconveniente. Bem, veja que manter a conduta conservadora na hipótese de endotensão, entendeu? Talvez não dê certo, pois Manenda demonstrou nos seus 3 pacientes que, nos casos que ele observou, 3 dos seus pacientes tiveram ruptura do aneurisma sem hemorragia associada. Isso confirma a tensão de parede com aumento do saco e mesmo com selagem efetiva. Portanto, aumento do saco nem sempre é devido a fluxo de sangue dentro dele. A contínua filtração de transudado através da endoprótese leva à ruptura. Há um consenso desde 2002, né, capitaneado por Frank Veitch, que a indicação na presença de endotensão é a intervenção. Vários autores, então, trataram a endotensão com implante de nova endoprótese. Por exemplo, o Goodney Feeling, ele tratou com outra excluder em 9 casos, com segmento de 16 meses, o diâmetro diminuiu 2 centímetros por ano e o volume do saco 2,5 centímetros. Adalberto, vamos focar aqui na conduta. Vamos escutar aqui os palestrantes em relação à conduta. Pode. Ok? Doutor Coselli, na sua opinião, a artéria lombar era culpada? I don't know with certain, but I think there's a strong possibility of it, the way it lights up there. You know, we've encountered, fortunately, with great infrequency, anything we consider to be true endotension. We're much more likely to ultimately identify a source to it. With the newer, unlike some of the older grafts, I've never relined this graft, and we have relined some of the old thoracic and abdominal grafts with. We were absolutely convinced had inattention and a couple with demonstrable defects. You know, I would go after, you know, in our particular institution, and some of this is parochial, we'd probably go after this with our interventional radiologist. But I can tell you, having operated on a number of these patients who have failed multiple endovascular attempts, including arteriography from the supramesenteric artery to try to coil down to the inferior mesenteric artery, direct puncture, translumbar, you know, and other sites that almost always when you open these up and gently expose the clot, there's some fairly sizable
type 2 endo sources for these things, which can ultimately be proved. To follow up on something Mark said, that when we, in our institution, when we order a CT scan for follow-up for one of these devices, I don't have to ask for a delayed study. It's just done. It's critical. Dr. Christian Bianchi, você falou em cola. Uma conduta diferente em relação à conduta tomada? No, really. I mean, I would agree that most likely that was the cause for this particular endotension. I think from the cost-effectiveness perspective, I would have taken that route of iliolumbar embolization first, and if the patient continues to have increase in aneurysm sac, then I would be faced with, I did everything I could, the patient continued to expand, and I think we need to do something. Now, what to do is the interesting part too, and I wanted to ask probably a little more experienced mentors here than I am, what to do with it. One of my mentors, Dr. Zarins, is a big proponent of increasing the outside of the aneurysm neck with a wrapping technique and simply increase the apposition of the native aorta to the actual endograft from the outside in, if you may, without opening the aneurysm while measuring the aneurysm sac. We've done that in one case and it worked okay. We have 2 conversions for endotension in our experience, over 500 patients. The second one, we end up, because of graft, without demonstrable endoleak by arteriogram protocol, so CT scan, delay phase, and arteriogram. And the second one, the pressures were high, so we end up opening the aneurysm sac. We did not detect a micro leak, yet the patient was an elderly patient too and had some rough times. He did okay at the end, but he was admitted for a long time. So a conversion, even without touching the endograft, can be a morbid operation as well. So what is the conduct once you are in the endotension mode and you are not going to rely on the patient, the surgical conversion? How do you approach that? Ok. Quer finalizar, doutor? Vamos passar para o próximo caso? Vou concluir. Bem, então veja que o Cugias e colaboradores trataram com outra excluder com sucesso, entendeu? Um caso de endotenção. A expansão do saco, ele demonstra que é interrompido pelo implante de nova excluder de baixa permeabilidade, na de alta, né? E nós temos um colega lá daqui da São José do Rio Preto, que publicou na nossa revista esse caso de um paciente com aneurisma de aorta de 59 milímetros, paciente jovem, com excluder bifurcada da aorta ilíaca de primeira geração. 30 dias após, o diâmetro estava mantido, 12 meses após, aumentou para 62 milímetros. A angiografia sem endoleak, manteve a observação, e anjo TC de 24 meses após, mantinha o aneurisma, estava com 75 milímetros, sem endotensão e sem sinais de vazamento. Ele baseou-se também nessa angiotomografia para fazer o tratamento com implante de nova endoprótese cônica, fêmur acusado, e anjo TC 6 meses após, o aneurisma já tinha diminuído. A conclusão também deste caso foi endotensão. Portanto, o Ultraciola, é o último slide, e colaboradores observaram que a transsudação dos componentes do soro em modelo animal de aneurisma de aorta abdominal excluído com endoprótese PTFA expandido, comparando com a exclusão com endoprótese dácron, produz uma significativa menor transmissão de pressão no saco aneurismático e maior organização do trombo com o dácron, né? E a excluder na época tinha uma baixa incidência de diminuição do saco, 37% só, e em 2004 agora alterou o desenho da excluder e diminuiu esta porosidade. Portanto, a conclusão é que a angiotomografia seriada de alta resolução parece suficiente para definir essa conduta, coisa que parece que não foi com o consenso da dileta mesa hoje aqui. O implante de nova endoprótese, a meu ver, tem solucionado o problema. Caso isso não seja verdade, nós então iremos e trataremos o caso com embolização, provavelmente com ônix, através da ilha lombar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Alberto. Passar para o último caso.